Olá, queridos, aqui é o Pastor Raí. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção nessa mensagem de Deus especificamente para você hoje. Ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, nos versículos 8 e 9, que nos dizem assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui: Noé viveu em meio a uma geração corrompida. Noé viveu em meio a uma geração perversa. Noé viveu em meio a uma situação em que as pessoas não se preocupavam com Deus. Prostituição, mentira, corrupção, sexo ilícito, passar os outros para trás, declarações falsas. Tudo de errado havia nos dias de Noé. Ao olhar para baixo, Deus contemplava um mundo complicado e difícil. Diz a Bíblia nesse mesmo capítulo que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou ao seu coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Talvez você viva no meio de uma família corrompida. Talvez você viva no meio de uma família desajustada, complicada, difícil, onde existem brigas, desentendimentos o tempo inteiro. Talvez você viva num trabalho onde as pessoas não reverenciam a Deus, não temem a Deus, pelo contrário, criticam a Deus e nem creem que Deus existe. Talvez você viva num bairro onde há muita coisa ruim, onde há prostituição, onde há drogas, onde há coisas que realmente entristecem ao seu coração e principalmente ao coração de Deus. Mas assim como Noé, você mesmo, você pode achar graça diante de Deus. Você pode fazer a diferença. Você pode ser aquele que Deus pode olhar lá do céu no meio de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanto engano, de tantas coisas ruins. Ele olhar e ver você. E você então achar graça diante dele. A Bíblia continua dizendo: eis a história de Noé. Todos nós estamos construindo uma história. Deus está escrevendo o livro da nossa história. Se abríssemos a página do seu livro hoje, o que encontraríamos? Uma pessoa de fé, uma pessoa confiante ou uma pessoa medrosa? Uma pessoa ansiosa, temerosa e cheia de dúvidas? O que está escrito no livro da sua vida? Uma pessoa que realmente procura fazer o que é certo ou transige com o errado? Ao olhar o livro da sua vida, o que vamos encontrar nas páginas dele? A Bíblia diz: eis o livro, eis a história, aliás, de Noé. A primeira coisa que vemos no livro da história de Noé é: Noé era homem justo. É você uma pessoa justa? Tem você sido justo em seus negócios? Na sua declaração de imposto de renda, você tem sido justo? Você tem sido justa nos seus relacionamentos? Você tem sido justo com os seus empregados? Você tem sido justo com o seu marido? Você tem sido justa com os seus pais? Você tem sido justo com os seus filhos? Você tem sido justo com Deus? Noé era um homem justo. Ser justo é não pender nem para um lado para o outro, nem para o outro. Ser justo é ver as coisas como são, optar pela justiça e não pelo que me agrada ou pelo que pode me favorecer. Tem sido você justo? Tem sido você justa? A segunda coisa que encontramos no livro da história de Noé: Noé era homem íntegro. Íntegro é ser verdadeiro. Íntegro é não ser gasolina com água. É não ser leite misturado com alguma outra coisa. Tem sido você íntegro? Realmente tem sido íntegro nos seus relacionamentos?
Há integridade nos seus relacionamentos? De verdade? No seu casamento, há integridade? Na sua vida profissional, há integridade? Você tem trabalhado pela empresa ou tem procurado um jeitinho de ganhar em cima da empresa? Favorecimentos e além do que o seu salário. Tem sido você íntegro para com as coisas de Deus? Tem você dado o dízimo verdadeiramente do que você recebe? Tem dado as ofertas do que você recebe para que o reino de Deus se expanda neste mundo? Ou você tem sido como Ananias e Safira, tem sonegado para Deus, das coisas de Deus? Noé era um homem íntegro, procurava fazer tudo com integridade. Diz a Bíblia que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. E a última coisa que eu vejo aqui nessa passagem de Gênesis capítulo 6 sobre a vida de Noé. Noé andava com Deus. Tem você andado com Deus? Andar com Deus é muitas das vezes andar na contramão da vontade dos outros. Andar com Deus é muitas vezes desagradar a mim mesmo. Andar com Deus é dizer não para muitas coisas. Andar com Deus é vencer as tentações, lutar para vencer as tentações. Andar com Deus é dizer muitas vezes não, não e não para o que eu desejo, para o que a minha carne deseja, para o que os meus olhos cobiçam. Andar com Deus é procurar fazer cada dia a simples oração: Senhor, me perdoa e me ajude a ser realmente um vaso de barro nas tuas mãos para a glória do teu nome. Andar com Deus é me preocupar com o outro, é considerar o outro, é ter o outro em autoestima. Andar com Deus é realmente ver o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Andar com Deus é muitas vezes não andar comigo mesmo. Diz a palavra de Deus que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Tem você andado com Deus ou andado com a igreja? Tem você andado com Deus ou andado com o pastor? Tem você andado com Deus ou sido um religioso? Tem você andado com Deus ou sido um ativista? Eu vou à igreja, eu tenho cargos na igreja, mas e a sua vida de oração? E os seus jejuns? E a sua busca por Deus? A sua comunhão com Deus? O seu amor por Deus? Como tem sido? De 1 a 5, como tem sido a sua caminhada com Deus? Tem você realmente andado com Deus? Ou você simplesmente é uma pessoa ativista, religiosa, ritualista? Porque ir à igreja é ritual. Pode ser um ritual que nos afasta de Deus. É que nem aquela pessoa que trabalha numa instituição religiosa e por isso ela já acha que está fazendo a vontade de Deus, que está caminhando com Deus, que está vivendo com Deus, simplesmente porque ela trabalha numa instituição religiosa. E aí ela se esquece que precisa ler a Bíblia todos os dias, investir mais tempo em oração, buscar saber a vontade de Deus, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa mansa. Eu acho que porque conseguiu um trabalho numa instituição religiosa já é a garotinha, o garotinho de Deus. Não é bem assim, queridos. Andar com Deus, muitas das vezes, é complicadíssimo. Noé andava com Deus, e andava com Deus no meio de uma geração perversa. Deus está chamando você para andar com Ele no meio de uma família complicada, de um casamento impossível, de uma empresa que as pessoas só negam impostos, passam os outros para trás, mentem. Deus está chamando você para andar com Deus no meio de uma igreja onde as pessoas procuram mais fazer a vontade delas do que a de Deus. No meio de uma igreja, muitas das vezes, onde o pastor é um tirano, a vontade dele tem que prevalecer. E Deus está chamando você para andar com Ele em oração, para que Deus dos céus comece a mudar as coisas nesta igreja. Andar com Deus, muitas das vezes, é ser antipático para outras pessoas, mas agradar a Ele. Quero que você pense sobre isso. Eu penso sobre isso. Noé andou com Deus no meio de uma geração corrompida, perversa, prostituída. Naqueles dias haviam homossexuais, naqueles dias havia prostituição, naqueles dias havia corrupção, mas Noé achou graça diante de Deus. Noé resolveu viver uma vida justa,
uma vida íntegra e andar com Deus de acordo com os parâmetros de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus ditava, de acordo com o que Deus queria. Pare por um momento. Pare agora. Pare nesse momento. Tem você de fato andado com Deus? Os fiscais do imposto de renda sabem que você anda com Deus? Seus funcionários sabem que você anda com Deus? Eles veem em você justiça e integridade? Seu marido, sua esposa, sabem que você anda com Deus e que você é uma pessoa íntegra, verdadeira, honesta e justa? Seus familiares, todos eles, desde os menores aos mais velhos, eles sabem que você anda com Deus? Você já testemunhou para eles? Sua vida é um livro aberto a respeito de Jesus para eles? É você a resposta de Deus no meio da sua família nos momentos de crise? A sua família pode saber que você é um líder da igreja, um evangelista, um diácono, um pastor, ou que você anda com Deus? Mais importante do que ter um cargo na igreja é que as pessoas saibam que você anda com Deus, que você é uma pessoa íntegra, justa, verdadeira, que odeia mentira, porque você anda com Deus. Noé não se importou com uma geração corrompida e perversa. Nós vivemos no mundo, no meio de uma geração pervertida, corrompida, perversa, prostituída, mas precisamos ser como Noé. Precisamos fazer de Noé o nosso contemporâneo, alguém que achou graça diante de Deus, achou favor de Deus, achou misericórdia de Deus, porque ele tomou no seu coração a simples posição de ser justo, íntegro, verdadeiro e andar com Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus fale melhor ao seu coração hoje. E que você decida-se hoje, se ainda não se decidiu, a viver neste mundo como luz, sendo uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira e uma pessoa que, de fato, não só de palavras, anda com Deus. Deus abençoe você. E se você puder, compartilhe esta mensagem com 2 ou 3 pessoas. Quero aproveitar para indicar para você o meu livro Vencendo nos Vales da Vida. Esse meu livro já foi lido por mais de 130 mil pessoas. Eu tenho recebido muitos testemunhos maravilhosos a respeito deste livro. Quero indicar para você, aí onde você está, você pode adquirir o meu livro Vencendo nos Vales da Vida. Raí Conceição. Deus te abençoe.